Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Uma falha na educação dos filhos pode trazer como consequência gerar filhos insensatos. Quando isso acontece, a partir daí, somente o sacerdócio, ou seja, orar pelos filhos e esperar algum milagre. Mas isso não era para ser o normal. O normal era para a gente educar filhos no caminho do Senhor. E a educação começa assim que a criança nasce. Pais existem, se comprometem, se unem para educar filhos. O Salomão, é muito interessante o testemunho dele no livro de Provérbios. Ele recebeu um privilégio que poucos têm, de ter a mãe e o pai aos pés dele para ensinar. E além disso, um profeta, Natã, como professor dele, ele foi bem educado. E ele observava os outros, e ele ficava estarrecido com a quantidade de pessoas insensatas, pessoas loucas que agem sem critérios, sem entender situações. E ele diz em Provérbios 19, o versículo 13, o seguinte: o filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Vamos deixar a esposa de lado. E mais adiante ele diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. E a seguir passa a falar do vinho, dando a entender que os insensatos não ligam para bebedeira e se embebedam com facilidade, ficam bêbados, perdem o juízo e evidentemente fazem bobagem. Por que a pessoa se envereda pelos caminhos da bebedeira? Porque ele não teve uma boa orientação, ele teve liberdade, teve oportunidade, alguém estimulou, ele começou a provar bebidas alcoólicas, gostou, acabou se viciando naquilo e depois ficou escravizado por aquele vício e aí não consegue mais se libertar. Mesma coisa o cigarro, as drogas, a pessoa não teve quem ajudasse a livrar de iniciar. Depois que iniciou, é mais difícil sair. Depois que a pessoa se viciou, é difícil a pessoa se libertar. Mas ainda existe essa possibilidade. Deus faz milagres e atende a orações fazendo milagres. Mas isso, vamos dizer, é a exceção. A regra geral é: temos que ensinar os filhos as coisas corretas e, por exemplo, a se livrar dos vícios, a se livrar da companhia dos maus, a se livrar da prática da malícia, da maldade. Isso faz parte do processo educacional. Nós aplicamos isso no Novo Testamento. Ninguém nasce cristão. Todos têm que ser evangelizados. Todos são pecadores. Mesmo alguém que nasceu de uma família cristã dentro da igreja precisa ser evangelizada. Eu sou um exemplo e dei trabalho para ser evangelizado, mas Deus não desistiu de mim, teve paciência comigo. Ninguém nasce cristão, nasce pecador, mas tem que ser evangelizado e depois de evangelizado tem que ser ensinado, tem que ser discipulado. Um pai que não liga para a educação de um filho e larga o filho crescendo de qualquer jeito, vai amargar as consequências de ter um filho insensato, que vai ser desgraça para ele. O filho conhece muito bem o pai, os pontos fracos do pai. E um filho, quando se torna inimigo do pai, é terrível. Muitos pais vão ter que amargar essa consequência que vai ser a desgraça da vida de um pai. Muitos filhos destroem a vida do pai, gastam o dinheiro todo que o pai ajuntou,
A Bíblia tem a história do filho pródigo que gastou metade do dinheiro do pai, assim, em pouco tempo. Há muitos filhos que têm levado pais à bancarrota, à falência, por causa de sua atitude insensata. Lá na Coreia do Sul, o filho do pastor Paul Yong-chol o levou à prisão. Um filho que agiu insensatamente acabou levando o pai à prisão. O filho insensato, Salomão diz, é a desgraça do pai, mas a culpa é do pai. Por isso Davi chorou quando mataram o Absalão. Absalão, eu queria ter morrido por você, porque na verdade a culpa é minha, eu que não eduquei você. Eles mataram você, Absalão. Absalão não prestava, não valia nada, mas Davi sentia que ele era culpado pelo filho Absalão ser daquele jeito. Vamos aprender essas lições. Se você não educar o filho pequeno, depois, quando ele crescer na adolescência, já praticamente não vai conseguir. Daí por diante, você vai ter um inimigo dentro de casa. E aí, só oração se acontecer o milagre. Mas nós nunca desistimos, sempre acreditamos que apesar de nossos erros, Deus pode fazer alguma coisa. No caso de Absalão, Deus fez. Davi errou a vida inteira com Absalão e com os outros filhos também. Mas Deus usou de misericórdia matando o Absalão, fazendo com que ele morresse. Foi um livramento que Deus deu a Davi. Deus pode livrar pais conscientes que não educaram bem seus filhos. Mas espiritualmente é um problema sério quando pessoas se convertem, vêm para a igreja e não são doutrinadas, não são discipuladas. Elas acabam ficando na igreja de qualquer jeito, aderem a qualquer evento de doutrina e acabam virando inimigos nossos dentro da igreja. Crentes que não são discipulados podem virar inimigos. Aqueles que conosco não ajuntam, em algum momento vão espalhar o que nós fizemos. É triste a gente trabalhar, ajuntar, e alguém vem e espalha com a maior facilidade. Um escândalo na igreja, um problema assim, que acaba espalhando aquilo que com esforço nós conseguimos ajuntar. Entenda esses princípios bíblicos para ver o que você tem que fazer. O que você já errou no passado, dificilmente vai consertar. Filhos que você deixou crescer de qualquer jeito vão ser problema para você a vida inteira, mas isso não deve fazer você desistir, porque Deus ainda pode fazer milagres acontecerem, inclusive levar esse filho. Deus pode fazer coisas acontecerem para livrar você das consequências de um filho insensato. Mas procure se preparar para os novos filhos que Deus vai mandar, os novos crentes que Deus vai colocar no seu caminho. Se prepare para tarefas novas, pessoas novas que Deus vai colocar diante de você para você cuidar. Se prepare, aprenda isso, dedique todo o coração à educação de filhos e exorte os pais de filhos pequenos a fazer isso com amor e dedicação também, para que eles não venham amargar mais tarde as consequências que muitos pais estão chorando por constatar. Aprenda essa lição. De princípio que se ensina, é no início, desde o início que se educa, e espiritualmente também é desde que a pessoa toma a decisão que a gente começa a discipular. Vamos fazer a coisa certa, vamos aprender a fazer o que é bom, para a gente não ter que amargar mais tarde o que é mal.